Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A sala do tribunal estava banhada por uma luz forte, que refletia os rostos tensos dos presentes. O juiz Richard Whitman, conhecido por sua arrogância e julgamentos rápidos, olhava ao redor da sala com uma mistura de superioridade e impaciência. Hoje ele iria decidir um caso aparentemente trivial, uma multa de estacionamento emitida para uma mulher negra chamada Olivia Carter. Whitman, já irritado com o que considerava uma interrupção desnecessária em sua agenda, nem se deu ao trabalho de ouvir atentamente a defesa. Seu olhar frio e preconceituoso deteve-se em Olivia, observando com evidente condescendência seu traje impecável e postura confiante. Uma simples multa, nada mais, murmurou para si mesmo, satisfeito com o julgamento iminente. Ao bater o martelo para formalizar a sentença, Olivia ergueu os olhos calmamente e falou com voz clara e serena. Meritíssimo, creio que o senhor não sabe exatamente quem eu sou. Whitman franziu a testa, intrigado e ligeiramente irritado. Olivia então tirou um cartão de visitas do bolso. Sou Olivia Carter, procuradora-chefe do distrito. Um silêncio sepulcral tomou conta do tribunal. Os murmúrios da plateia transformaram-se em sussurros de choque. O rosto de Whitman empalideceu. Num instante, o poder e a condescendência que ele pensava exercer ruíram. Ele acabará de condenar uma das figuras mais influentes do sistema judiciário, sem sequer saber. Olivia se levantou com dignidade, o olhar ardendo em calma e autoridade. Talvez fosse apropriado que esta multa fosse cancelada e que Vossa Excelência reavaliasse seus julgamentos. Whitman, sem conseguir proferir uma palavra, sentiu sua arrogância se dissipar, substituída por uma nítida constatação de seu erro. Uma coisa era certa, essa lição de vida e justiça ficaria gravada em sua memória para sempre. A manhã estava cinzenta e pesada em Newport, e o tribunal já fervilhava de murmúrios impacientes. O juiz Richard Whitman, um homem na casa dos 50, estava sentado no estrado, o rosto severo emoldurado por cabelos grisalhos. Ele ajeitou sua toga preta com um gesto mecânico, pronto para começar seu dia de decisões rápidas. O processo que lhe foi entregue naquele dia parecia banal. Uma multa de estacionamento. A ré Olivia Carter era uma mulher elegante na casa dos 40, vestida com um terno simples, porém impecável. Seus olhos escuros e penetrantes fixaram-se no juiz com uma confiança serena que contrastava fortemente com a atmosfera tensa do tribunal. Whitman examinou rapidamente o processo, já pensando no julgamento iminente. Anotou o nome do réu com um toque de condescendência. Mais um que vai contestar uma simples multa de estacionamento, pensou. Sua voz, fria e autoritária, ecoou pelo tribunal. Senhora Carter, a senhora está aqui para contestar a multa. O que a senhora tem a dizer em sua defesa? Olivia levantou-se calmamente, com a postura ereta e a voz confiante. Excelência, não estou contestando o fato de ter estacionado, mas sim a forma como esta multa foi emitida. Whitman, impaciente, acenou com a cabeça em sinal de desdém. Não se deu ao trabalho de ouvir os detalhes, já presumindo que seria uma perda de tempo. Levantou o martelo e declarou. Mantenho a multa. $150 a serem pagos em 30 dias. Olivia permaneceu em silêncio por alguns segundos com o olhar fixo no juiz. Então, lentamente tirou um cartão de visitas da bolsa e o entregou calmamente. Meritíssimo, creio que o senhor não sabe exatamente quem eu sou. Sou Olivia Carter, a promotora pública. Um murmúrio de choque percorreu o tribunal. O rosto do juiz Whitman empalideceu instantaneamente, suas mãos tremendo levemente. Num instante a arrogância e a superioridade que ele pensava possuir derreteram como neve ao sol. Ele acabará de condenar uma das figuras mais poderosas do sistema judiciário, sem sequer saber disso. Olivia endireitou-se na cadeira com o olhar penetrante porém calmo e disse. Talvez fosse apropriado que esta multa fosse dispensada, e que Vossa Excelência refletisse sobre seus julgamentos no futuro. Whitman, sem conseguir responder, simplesmente encarou o promotor. Esse confronto silencioso marcou o início de uma lição que ele jamais esqueceria. Após o incidente no tribunal, o juiz Richard Whitman saiu de seu gabinete em silêncio, com o rosto marcado por confusão e humilhação. Pela primeira vez em anos, sentiu uma mistura de medo e raiva. Medo do poder real exercido pela mulher que ele havia desprezado e raiva de si mesmo por sua negligência. No corredor, seus assistentes o observavam ansiosamente. Whitman, geralmente autoconfiante, passou por eles sem dizer uma palavra, com o maxilar cerrado. Um deles, Tom Reynolds, ousou sussurrar. Vossa Excelência, esse era o promotor-chefe. Whitman não respondeu.
Ele sabia que esse único detalhe poderia arruinar sua reputação se rumores se espalhassem. Cada passo pelo corredor o lembrava da gravidade de seu erro. Como ele pôde julgar alguém sem verificar sua identidade? E pior ainda, por que seus preconceitos o cegaram? Entretanto, Olivia Carter retornou ao seu escritório com calma e dignidade. Todos que cruzavam seu caminho sentiam a força silenciosa que emanava dela. Ela não tentará humilhar o juiz, mas sua autoridade natural inspirava respeito. Seus colegas cochichavam entre si. Você viu o que aconteceu? O juiz ficou completamente desestabilizado. De volta ao seu escritório, Whitman começou a repassar suas decisões recentes. Sua mente atormentada retornava constantemente àquele confronto, os murmúrios na sala, o olhar calmo, porém penetrante de Olivia, e o cartão de visitas que ela brandira com tanta confiança. Sentiu uma vergonha lancinante. Aquele erro poderia comprometer sua carreira, mas, mais do que isso, havia exposto o viés latente que guiava seus julgamentos. Whitman sabia que precisava agir. Não podia deixar isso passar despercebido. Mas a questão era, como poderia retificar seu erro sem parecer fraco perante seus colegas e o público? Sua arrogância habitual o impedia de buscar conselhos, e seu orgulho o levava a considerar soluções perigosas para restaurar sua autoridade. Enquanto isso, Olivia trabalhava em novos casos, indiferente ao tormento do juiz. Mas em sua mente ela sabia que a lição que acabará de transmitir não era apenas para Whitman, mas para qualquer sistema onde poder e preconceito se entrelaçassem com muita facilidade. O raio acabará de cair, e a partir daquele momento, ninguém no tribunal poderia ignorar que a justiça poderia ser posta em questão pela competência e dignidade. Nos dias que se seguiram, o tribunal de Newport pareceu diferente para o juiz Richard Whitman. Onde antes reinara supremo, cada passo nos corredores o fazia lembrar de sua humilhação pública. Os murmúrios de colegas e advogados ecoavam em seus ouvidos como lembretes constantes. O juiz que ousara condenar a promotora-chefe sem sequer verificar sua identidade. Whitman tentou recuperar sua autoridade habitual durante uma audiência de um caso civil de menor importância. Mas assim que mencionou seu nome, vários advogados trocaram olhares cúmplices e uma risada abafada foi ouvida no fundo da sala. Um dos assistentes sussurrou em seu ouvido. Meritíssimo, todos estão falando sobre o caso de Olivia Carter. Esse comentário despertou raiva e ansiedade no coração de Whitman. Ele sabia que sua reputação como juiz imparcial e competente estava agora manchada. Até mesmo a mídia local cobriu o incidente, destacando a falta de tato e o viés implícito do juiz. Manchetes como juíza Whitman humilhada pelo procurador-chefe, a notícia circulou nas redes sociais, amplificando sua vergonha. Enquanto isso, Olivia Carter recebeu discretamente inúmeras felicitações de seus colegas e funcionários do tribunal. Ela havia demonstrado que competência e respeito podiam exercer autoridade com mais eficácia do que arrogância e preconceito. Mas ela permaneceu cautelosa. Sabia que Whitman era um homem poderoso e que poderia buscar vingança. Whitman, sozinho em seu escritório, olhou para si mesmo no espelho. Seu reflexo mostrava um homem humilhado e furioso. Pela primeira vez começou a questionar seus métodos e preconceitos. A raiva que sentia não era mais dirigida apenas a Olivia, mas também a si mesmo. Ele havia subestimado o poder da integridade e da competência, acreditando que poderia julgar e condenar impunemente. O juiz sabia que a situação poderia piorar. Olivia agora tinha consciência do seu erro e do seu preconceito. Ela tinha o poder de levar o incidente a todo o estado, e Whitman já não tinha qualquer controle sobre a opinião pública. A única questão que restava era, ele admitiria humildemente as suas ações ou deixaria o orgulho consumi-lo e arruinar a sua carreira? Nos corredores, o murmúrio dos colegas e o silêncio respeitoso dos advogados serviam como um lembrete constante. O poder sem discernimento leva inevitavelmente à ruína. O juiz Richard Whitman sentia a pressão aumentar a cada audiência. Suas tentativas de recuperar a autoridade sempre resultavam em visível desconforto. Os advogados agora o encaravam com uma mistura de cautela e suspeita. Até mesmo seus colegas de longa data pareciam observá-lo de forma diferente, cientes de sua humilhação passada. Certa manhã, Whitman convocou uma reunião discreta com seus assessores para discutir estratégias. Ele queria demonstrar que não havia sido afetado pelo incidente com Olivia Carter. Tom Reynolds, leal mas preocupado, tentou aconselhá-lo. Vossa Excelência, talvez fosse melhor deixar o assunto para lá e demonstrar seu profissionalismo em casos futuros, em vez de insistir na questão. Mas Whitman, dominado pelo orgulho, rejeitou essa ideia. Preciso restaurar minha autoridade.
Se eu deixar isso passar, todos pensarão que sou fraco. Na audiência seguinte, Whitman assumiu um caso envolvendo uma disputa imobiliária, no qual Olivia Carter representava o distrito como promotora. Whitman tentou retomar seu tom frio e autoritário habitual, mas Olivia respondeu com calma e precisão, apontando cada erro jurídico com clareza inabalável. Cada objeção de Whitman foi facilmente refutada, e a audiência se transformou em um verdadeiro campo de batalha de habilidades. Os murmúrios no tribunal deram lugar a sussurros de admiração dirigidos a Olivia, enquanto Whitman começava a perder a compostura, incapaz de esconder sua irritação. Ao final da sessão, Olivia dirigiu-se a ele em um tom calmo, porém firme. Excelência, devemos sempre garantir que nossos julgamentos sejam baseados em fatos e não em impressões pessoais. Whitman, humilhado, mas forçado a permanecer impassível na sala, compreendeu que sua tentativa de reafirmar sua autoridade havia fracassado. Pela primeira vez, percebeu que sua arrogância e seus preconceitos eram fraquezas que seus pares e o promotor haviam agora identificado. Ao sair da sala, prometeu a si mesmo refletir seriamente sobre sua conduta e comportamento, mas seu orgulho, embora abalado, ainda o impulsionava a buscar uma maneira de reverter a situação sem admitir publicamente a derrota. Do lado de fora, Olivia voltou para seu escritório, consciente de que acabará de conquistar uma vitória silenciosa, porém poderosa. Ela sabia que a verdadeira lição não era simplesmente corrigir um erro, mas demonstrar que competência, dignidade e imparcialidade podiam triunfar sobre a arrogância e o preconceito. O escândalo envolvendo o juiz Richard Whitman rapidamente se espalhou para além dos muros do tribunal. Os meios de comunicação locais logo repercutiram a história do incidente envolvendo Olivia Carter, destacando a humilhação do juiz e seu julgamento precipitado e tendencioso. As manchetes refletiam a crescente indignação pública. O juiz Whitman condena erroneamente o promotor-chefe, e quando a arrogância encontra a competência, Whitman sentia a pressão aumentar. Colegas que antes o respeitavam agora se mostravam cautelosos, até mesmo desconfiados. Até mesmo advogados externos contratados para questões menores o questionavam sutilmente. Cada audiência se tornou uma provação, na qual sua reputação era posta em causa antes mesmo de ele proferir uma palavra. Enquanto isso, Olivia Carter recebia discretamente mensagens de apoio de colegas e advogados. Sua lição é memorável finalmente. Alguém colocou aquele juiz arrogante em seu devido lugar, mas ela jamais deixou a glória subir a cabeça. Para ela, a vitória era profissional e simbólica. Ela acabará de demonstrar que nenhum poder está acima da integridade. Isolado em seu escritório, Whitman consultou sua agenda e percebeu que os casos iminentes exporiam seus erros passados. Uma queixa formal de tratamento discriminatório havia sido apresentada contra ele, e o Comitê Judicial Estadual abrirá uma investigação. O homem que se considerava intocável agora se via vulnerável, e cada decisão que tomasse poderia ser analisada e criticada. Apesar de seu orgulho, Whitman começou a entender que precisava mudar sua maneira de julgar e agir. Mas o orgulho persistia, e ele ainda hesitava em admitir abertamente seus erros. Suas noites agora eram assombradas pela imagem de Olivia, calma e imponente, enquanto ele silenciosamente desmoronava sob o peso de seus próprios erros. Enquanto isso, Olivia continuou seu trabalho demonstrando, por meio de seu profissionalismo, que a verdadeira autoridade não reside no poder de um título, mas na competência, dignidade e respeito pelos outros. Suas vitórias discretas fortaleceram sua influência e lembraram a todos que o sistema de justiça podia e devia ser justo, imparcial e vigilante contra o preconceito. Whitman começava a entender que a queda de um homem arrogante pode ser rápida, mas que a redenção exige autoconhecimento sincero e mudança profunda. Algumas semanas após o incidente, o juiz Richard Whitman foi convocado para uma audiência especial perante o Comitê Judicial Estadual. O caso, sua conduta no caso de Olivia Carter e as denúncias de parcialidade e abuso de poder. Whitman sabia que aquele era o momento crucial de sua carreira e que seu orgulho poderia ser sua ruína definitiva. Na sala do tribunal, Olivia Carter estava sentada com uma presença calma, porém imponente. Todos os presentes sentiam o peso de sua presença. Whitman, apesar de sua experiência, sentiu-se intimidado por seu olhar, que combinava autoridade, inteligência e firmeza. Quando o presidente da comissão o convidou a falar, Whitman começou com um discurso hesitante, tentando explicar suas ações como um simples mal-entendido. Mas Olivia interveio com clareza inabalável. Excelência, isto não é um mal-entendido. Trata-se de um julgamento precipitado baseado em preconceito.
Em nosso sistema judicial, nenhum poder deve prevalecer sobre a justiça e a equidade. Whitman sentiu cada palavra penetrar sua própria consciência como um espelho. Quis retaliar, dar desculpas, mas percebeu que isso só pioraria a situação. Pela primeira vez confrontou a verdade, sua arrogância e seus preconceitos haviam comprometido não apenas sua credibilidade, mas também a imagem da instituição que representava. Após um silêncio pesado, Whitman respirou fundo e falou com uma honestidade incomum. Reconheço meus erros. Meu julgamento foi influenciado por impressões pessoais e não pelos fatos. Lamento profundamente essa conduta e estou pronto para aceitar as medidas disciplinares necessárias. A sala ficou em silêncio, depois um murmúrio de aprovação surgiu. Olivia assentiu levemente satisfeita, mas mantendo a postura profissional. Ela sabia que esse reconhecimento público era um passo crucial rumo à verdadeira justiça. Essa admissão marcou uma virada. Whitman compreendeu que o poder não reside na autoridade imposta ou no medo que se inspira, mas sim no respeito, na competência e na capacidade de admitir os próprios erros. Foi um momento doloroso, mas, em última análise, libertador para ele. Ao final da audiência, Olivia saiu da sala com a dignidade e a serenidade que sempre a caracterizaram. Whitman, por sua vez, permaneceu sentado, meditando sobre a lição que acabará de aprender. A humilhação pode ser rápida, mas a redenção exige coragem e sinceridade. Após a audiência perante o comitê judicial, o juiz Richard Whitman retornou ao seu gabinete com uma mistura de alívio e inquietação. A admissão pública de seus erros havia sido um passo necessário, mas ele sabia que era apenas o começo de um longo processo para reconquistar a confiança perdida. Nos dias que se seguiram, cada audiência tornou-se um teste para a nova abordagem de Whitman. Ele começou a ouvir atentamente os advogados, a fazer perguntas precisas e a tratar cada réu com imparcialidade, independentemente de sua aparência ou posição social. Seus colegas, inicialmente surpresos, começaram lentamente a notar a mudança. Certa manhã, ele se deparou com um caso delicado. Um jovem advogado negro, Marcus Johnson, contestava uma decisão administrativa injusta. Whitman, ciente de seus preconceitos passados, dedicou tempo a examinar cada detalhe, ponderar os fatos e fazer perguntas pertinentes. Seu julgamento foi justo e imparcial, refletindo, enfim, a competência e a equidade que sempre alegou representar. Enquanto isso, Olivia Carter observava o progresso de Whitman à distância. Ela não interveio diretamente, mas sabia reconhecer esforços sinceros. Durante um encontro casual no tribunal, ela lhe deu um sorriso discreto. Parece que o senhor está levando suas responsabilidades mais a sério. Continue assim, meritíssimo. Whitman, tocado por esse simples comentário, compreendeu que o reconhecimento de Olivia não era uma recompensa, mas um incentivo para perseverar no caminho da humildade e da verdadeira justiça. Ele percebeu que seu poder finalmente tinha significado real quando servia à equidade e não ao seu ego. Os primeiros passos rumo à redenção foram muitas vezes desajeitados e repletos de dúvidas. Mas Whitman começou a sentir que suas ações agora podiam inspirar confiança em vez de medo. O respeito gradualmente substituiu o medo, e ele começou a entender que um verdadeiro juiz conquista estima não pela arrogância, mas pela justiça e integridade. Nos corredores do tribunal, os murmúrios começaram a mudar de tom. Colegas se aproximaram dele, falando com cautela, mas sem desprezo. O caminho para a redenção ainda era longo, mas Whitman sentia pela primeira vez em muito tempo que estava caminhando na direção certa. Poucos meses após seu despertar inicial, o juiz Richard Whitman se deparou com um caso delicado que colocaria à prova sua transformação. O caso envolvia uma acusação de corrupção que implicava um membro influente da comunidade local. A mídia acompanhava o caso de perto, e qualquer passo em falso poderia destruir imediatamente a credibilidade de Whitman. Na audiência, a promotora-chefe Olivia Carter representou o Estado com sua autoridade habitual. Ela apresentou as provas de forma clara e metódica, enfatizando a importância da imparcialidade e da transparência. Whitman, desta vez, ouviu atentamente cada argumento, fazendo perguntas precisas porém respeitosas, sem parcialidade ou arrogância. Durante a audiência, o réu tentou manipular a situação explorando o passado recente de Whitman. Ele fez insinuações sobre erros anteriores do juiz, na esperança de semear dúvidas e obter vantagem. Muitos teriam cedido à pressão, mas Whitman permaneceu firme e imparcial. Ele declarou calmamente: erros do passado não devem determinar nossas ações presentes. Cada caso deve ser julgado com base nos fatos e nas evidências, e não na reputação ou no histórico de alguém. O tribunal ficou impressionado com a firmeza e a imparcialidade de sua declaração.
Murmúrios de admiração surgiram entre os advogados e o público, enquanto Olivia Carter, embora fosse a parte contrária no caso, lançou-lhe um olhar de aprovação. Ao final da audiência, Whitman proferiu um julgamento imparcial, equilibrado e justo. Ele sabia que essa decisão não desfaria completamente os danos do seu passado, mas demonstrava claramente que ele havia amadurecido. Pela primeira vez, sentiu uma mistura de respeito e orgulho genuíno. Respeito pelos princípios da justiça que agora servia e orgulho por ter superado seu orgulho e seus preconceitos. Foi uma vitória sutil, mas crucial. Whitman compreendeu que o verdadeiro poder de um juiz reside não no medo que inspira, mas na capacidade de administrar a justiça de forma imparcial, mesmo sob pressão. Ele acabará de atingir um ponto de virada. Sua transformação não era mais teórica, mas tangível e verificável. Nos meses que se seguiram, o juiz Richard Whitman trabalhou incansavelmente para restaurar sua credibilidade e reconquistar a confiança de seus colegas e do público. Cada audiência tornou-se um exercício de justiça imparcial, e ele se certificava de verificar cada detalhe antes de proferir uma sentença. Seus erros passados permaneceram como um lembrete constante da fragilidade da reputação e da importância da humildade. Olivia Carter, como procuradora-chefe, acompanhou discretamente o processo. Ela nunca interferiu de forma intrusiva, mas garantiu que os princípios da justiça fossem respeitados. Sua postura profissional e autoridade natural continuaram a servir como um modelo silencioso para Whitman e para todo o tribunal. Certo dia, um caso particularmente delicado chegou à mesa de Whitman, um processo envolvendo uma família influente acusada de abuso de poder. As testemunhas estavam nervosas, os advogados tensos e a pressão da mídia intensa. Whitman, ciente da importância do caso, adotou uma abordagem metódica e imparcial. Ele ouviu atentamente cada depoimento, fez perguntas precisas e demonstrou uma paciência que seus colegas jamais haviam visto nele. Quando o veredicto foi proferido, o tribunal ficou impressionado com a justiça e a clareza da decisão. Mesmo as partes que inicialmente discordaram demonstraram respeito. Murmúrios de admiração podiam ser ouvidos, e Whitman sentiu que sua transformação começava a ter efeitos tangíveis. Olivia, que estava presente para supervisionar o caso do distrito, aproximou-se de Whitman ao final da audiência. Ela lhe disse calmamente: "Você demonstrou imparcialidade e profissionalismo. É assim que a justiça é restaurada. Continue nessa direção e você inspirará aqueles ao seu redor." Whitman, comovido mas discreto, compreendeu que sua redenção não era apenas pessoal, mas também institucional. Ao reconhecer seus erros e mudar suas práticas, ele estava ajudando a restaurar a confiança pública no sistema de justiça. O respeito que ele começava a receber não provinha mais de uma autoridade imposta, mas da credibilidade que construíra com consistência e integridade. A lição que Olivia lhe incutira silenciosamente meses antes estava agora dando frutos. A verdadeira justiça exige coragem, humildade e vigilância. 1 ano havia se passado desde o incidente que humilhara o juiz Richard Whitman. Aos poucos, ele transformará seu comportamento, passando da arrogância e do preconceito à atenção, à imparcialidade e à consideração. Os murmúrios de suspeita no tribunal deram lugar a sinais de genuíno respeito. Certa manhã, Whitman recebeu a incumbência de lidar com um caso de importância nacional, um julgamento envolvendo violações éticas em um departamento público, acompanhado de perto pela mídia. A pressão era imensa, mas, dessa vez, Whitman abordou o caso com calma e imparcialidade. Ele revisou cuidadosamente os autos, ouviu todos os depoimentos e questionou as testemunhas sem deixar que suas opiniões pessoais interferissem. Olivia Carter, presente para supervisionar a acusação em nome do distrito, observava cada movimento com seu olhar perspicaz, porém profissional. Ela sabia que este caso seria o teste definitivo da transformação da juíza. Ao proferir o veredicto, Whitman falou com clareza, imparcialidade e equilíbrio. A decisão refletiu um julgamento baseado em fatos e evidências, não em impressões ou preconceitos. O tribunal aplaudiu discretamente, e a mídia cobriu o evento, destacando o renovado compromisso de Whitman com a integridade judicial. Após a audiência, Olivia aproximou-se dele e disse com um leve sorriso: "Você aprendeu a transformar seus erros em pontos fortes. É assim que a justiça conquista o verdadeiro respeito." Whitman, comovido mas humilde, respondeu: "Obrigado, promotor Carter. Seu exemplo me mostrou que a verdadeira autoridade reside na justiça e no respeito, não no medo ou na arrogância." Para Whitman, aquele momento marcou o fim de uma longa jornada. Ele não apenas reconheceu suas fraquezas, como também aprendeu a corrigi-las e superá-las.
O relacionamento entre ele e Olivia agora se baseava no respeito mútuo, e o tribunal de Newport brilhava como um símbolo da verdadeira justiça. A lição ficou clara para todos: o poder e a arrogância podem ser desestabilizados pela competência e dignidade. Mas a redenção é possível desde que se reconheça os próprios erros e se mudem as próprias ações. Whitman, de pé em seu escritório, contemplava a cidade através das grandes janelas. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o sistema judiciário estava em boas mãos e que finalmente havia encontrado seu lugar em um sistema de justiça justo e duradouro.